Está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Cheche e te faço companhia a partir de agora. Os moradores da Cidade do México têm reclamado do cheiro forte de gás que vem de uma refinaria abandonada. Veja só. Milhares de botijões de gás estão abandonados em uma antiga refinaria na Cidade do México. Pessoas que moram perto da usina denunciam o forte odor gerado pelos bujões e temem que o gás liquefeito de petróleo, ou GLP, para uso doméstico, possa causar doenças ou até uma explosão. Começa a partir das 6 da tarde, um cheiro muito forte. Dá para sentir na avenida ou dos bairros vizinhos. Do lado da saúde, o que temos é vontade de vomitar e fortes dores de cabeça. É o que acontece com a maioria de nós aqui. Os cilindros permanecem expostos a altas temperaturas na refinaria, fora de operação desde 1991. Eles foram colocados lá pela empresa governamental Gas Bienestar após a troca gratuita de cilindros velhos ou danificados por novos. Em janeiro passado, o governo da Cidade do México informou que a estatal Pemex estava em processo de remoção dos tanques. O risco de pensar que pode acontecer alguma coisa. Eles dizem que nada acontece, que o cheiro normal do gás, que é o cheiro para a gente distinguir e que não tem nenhum perigo. Mas todos nós achamos que tem um certo perigo. Então tomamos precauções para não acender nada quando cheira muito a gás, para que não haja explosão. Inodoro, o gás GLP é composto de butano e propano. Ele é misturado com mercaptano para que o cheiro forte permita que seja detectado. Cientistas apontam que o gás GLP contribui para a formação do ozônio, um poderoso poluente para as pessoas e o meio ambiente. Ressaltam ainda que se os vizinhos da refinaria sentem o cheiro, é porque os botijões ainda possuem resíduos de todos os elementos. Os bombeiros da área recebem relatos diários de vazamento de gás, mas na realidade são os botijões. Para os moradores da área, o cemitério de tanques é uma bomba relógio. De acordo com o Detran, o número de pedidos por habilitação de motos cresceu em quase 65% no último mês. O Departamento de Trânsito afirma que a busca pela habilitação de categoria A pode ter relação direta com o preço da gasolina. O aumento foi de quase 65%, de acordo com o Detran. A comparação entre os números é referente aos meses de fevereiro e março, mês em que houve um aumento também do preço dos combustíveis. A gasolina bateu R$ 7,32 o litro. Os economistas entendem que os veículos de duas rodas são opções interessantes para quem procura gastar menos gasolina. Com apenas 1 litro do combustível, as motos podem rodar até 50 quilômetros em média. Um carro popular com a mesma quantidade do combustível roda em média até 19 quilômetros. O Detran vinha percebendo um aumento considerável na emissão da CNHs para a categoria A, que é para motos durante a pandemia também. Muita gente perdeu o emprego ou teve salários reduzidos e viu na moto uma forma de trabalho. O Detran lembra que quem quer tirar a Carteira Nacional de Habilitação tem que fazer 45 horas de aulas teóricas e a prova teórica. Depois, 20 horas práticas e o exame prático também para ter a CNH de moto. A energia eólica é aquela obtida através do vento. No Brasil, já é a segunda maior responsável pela geração de energia do país, ficando atrás apenas das hidrelétricas. Os ventos são essenciais para o desenvolvimento da vida no planeta Terra. Eles equilibram as temperaturas, dispersam poluentes e, o principal, geram energia. A energia eólica é o processo de conversão da energia que está contida no vento em energia elétrica. O vento, com o seu movimento, ele atua nas pás eólicas e as pás atuam como se fosse aquele catavento, fazem o gerador elétrico que está ali dentro daquele aerogerador girar. E quando ele gira, ele gera energia elétrica que é conduzida por cabos, subestações, linhas de transmissão e que chegam até a nossa casa.
A energia eólica chegou ao Brasil em meados dos anos 90 e não parou mais de crescer. Hoje é a segunda maior responsável pela produção de energia no país, atrás apenas das hidrelétricas. A energia eólica tem crescido de forma muito virtuosa no Brasil. Hoje já temos mais de 19 gigawatts instalados. Somos a segunda fonte de energia elétrica em capacidade instalada no Brasil. Isso em função dos leilões regulados e do crescimento do tal do mercado livre, que grandes empresas podem comprar energia de quem quiser. E até 2024, 2025, temos ótimos contratos mostrando que a energia eólica ainda vai crescer muito. São 726 parques eólicos no Brasil, distribuídos em 12 estados e que abastecem mais de 28 milhões de residências por mês. O destaque é para a região Nordeste, que concentra 94% da eletricidade produzida dessa forma. Para os especialistas, é uma alternativa mais viável financeiramente e também menos prejudicial para o meio ambiente. Ela é muito mais em conta. Ela não precisa de grandes instalações, ela não precisa de da construção de uma barragem imensa que usa muito cimento, que alaga áreas. É aquela torre, né? A torre eólica, que captando este vento, que recebendo esse vento, faz aquela movimentação e gera energia. A energia eólica tem se destacado ainda mais por causa da crise hídrica que ameaça o abastecimento de energia no país. Mas não são todas as localidades que podem contar com essa opção. Os melhores lugares são aqueles que a gente identifica através de software, que os ventos têm uma média acima de 7 metros por segundo aproximadamente. Mas não é proibido, assim, o Brasil não existe uma lei que, olha, aqui não pode colocar um parque eólico, com exceção, obviamente, de lugares com preservação ambiental permanente, né, que não há como colocar os parques eólicos numa área preservada. A crise também tem consolidado novos projetos de energia eólica. Um protótipo de aerogerador mais econômico está sendo desenvolvido na Universidade Federal de Santa Catarina. A gente consegue explorar os ventos em altitudes bem elevadas, que são inacessíveis às torres, né? Estou falando aqui de explorar o vento a 600 metros de altura. Existem muitas localidades que têm bons ventos nessa altura. Então a gente conseguiria explorar melhor todo esse potencial eólico brasileiro, né? Que não fica limitado aí a questões de acesso com grandes carros, porque a gente troca a torre por um cabo e as pás por uma asa, uma pipa, essencialmente uma asa flexível, né? Parecida com uma pipa dessa de parapente. O protótipo ainda está em fase de testes e deve chegar ao mercado em até 10 anos. Enquanto isso, os especialistas defendem a união de várias formas de energia para enfrentar a crise. A energia eólica é uma das soluções para evitar o racionamento no Brasil. Nós acreditamos que um mix de fontes de geração é o ideal, com solar, usinas da biomassa, pequenas centrais hidrelétricas também. Então, com a complementariedade entre fontes, a gente consegue vencer e passar esse momento de escassez hídrica. Você já ouviu falar de plano de saúde para os pets? Os bichinhos, assim como nós, precisam de cuidados preventivos e diagnóstico precoce para várias doenças. Seu pet parece muito saudável, né? Mas ele não pode te contar se está com algum desconforto. E muitas vezes, pequenas mudanças de rotina ou comportamento passam despercebidas. Aí, quando os sintomas mais visíveis aparecem, pode ser tarde demais. Quem vê diariamente esse tipo de caso, sabe bem como é fácil isso acontecer. A maioria das pessoas acaba esperando o animal ficar doente, então quando chega aqui, às vezes já não tem mais recurso, né? Um exemplo disso seria um animal que tem, por exemplo, um tumor. Ele nunca foi examinado, ele veio, ele fazia até as vacinas, mas ele nunca foi examinado, né? Então, na verdade, o que a gente faz? A gente examina quando encontra algum tipo de corpo estranho, alguma alteração na pele, a veterinária já vai fazer um exame, já vai recomendar exames relacionados àquilo e já vai te indicar para, por exemplo, esse aqui é um tumor, né? Então, a gente vai te
tirar, a gente vai fazer uma químio, vai examinar, ver da onde veio isso dali, para não deixar virar uma coisa maior, um problema maior, onde às vezes o animal venha até a óbito. E assim como os tumores, que são mais extremos, alguns problemas de saúde mais simples também podem ser detectados precocemente, para evitar transtornos maiores. Problemas renais, a otite também, que é um problema bem comum que a gente tem. Por exemplo, quem leva o animal ao banho e tosa, ou mesmo lava em casa, né, acaba lavando. O meu animal tá só se coçando, acho que é a cabeça, acho que é as costas. Às vezes é uma otite que tá dando início e resolve esperar, quando chega já tá uma coisa muito feia, tem que entrar com antibiótico, a medicação demora mais. Então a pessoa, além de ter um cuidado maior, ela também vai ter um gasto a mais. E o plano de saúde faz com que a pessoa reduza tudo isso. O cuidado, que quem vai estar cuidando vai ser o médico veterinário, vai estar te alertando, vai estar te ajudando, e também o gasto vai ser menor, né? Conheça agora a história do seu Zé com a arte de esculpir lápis. Ele se dedica há 50 anos nesse ofício, que já o levou a conhecer os Estados Unidos e a França. A história do Zé com a arte começou cedo. São 50 anos de dedicação para dar forma, cor e beleza aos mais diversos materiais. O espaço de trabalho do Zé é pequeno, no quarto mesmo, mas a criatividade dele não tem limites. Após trabalhar com tantos materiais, ele encontrou uma matéria-prima diferente, uma prova de que a arte não tem tamanho. Foi por necessidade, né? As madeiras corretas são caríssimas, né? É uma matéria-prima boa de trabalhar, né? Principalmente esse lápis, né? Especificamente, né? E aí eu tentei, deu certo, e aí agora é só lápis. E mesmo com experiência em outros materiais, o Zé conta que trabalhar com lápis é um desafio. Você tem que aprender a dosar a força. Né? Por ser pequeno, delicado, você faz força, né? Você faz força para trabalhar, mas tem que aprender a dosar a mão mesmo, né? Entende? Atento a ruídos, né? Tipo crack, cric, cloques, né? O artesão leva 2 horas para finalizar cada peça. São figuras de mais ou menos 2 centímetros com os mais variados temas. Tem figuras populares brasileiras, profissões e até santos. No caso dos santos, eles têm que ter alguma coisa que caracteriza aquele santo. Né? Tipo, São Francisco, tem que ter uma pombinha e um cachorrinho, né? Que a pessoa bata o olho e saiba que é o santo. O trabalho do Zé já percorreu todo o Brasil e chegou até os Estados Unidos e a França. Uma trajetória que ele quer continuar escrevendo, ou melhor, esculpindo. Estudar, né? Treinar, adaptar. E o plano é continuar fazendo isso. O Boletim de Notícias está terminando. Obrigado pela sua audiência e até a próxima!